Você atendeu o telefone e não sabe qual é o seu filme de terror favorito? Pois é, agora Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. E hoje vamos de sessão dupla. Vamos falar de 2 filmes de uma franquia que não gosto, mas que eu gostei dos últimos 2 filmes, né? Não vou mentir. Hoje a gente vai falar de Pânico 5 e Pânico 6. Temos sinopse para estes filmes? Temos. Lembrando que a gente fez uma sinopse mesclada dos 2 filmes. Pânico 5 se passa 25 anos após uma série de crimes brutais que chocaram Woodsboro. Uma nova onda de terror se abate sobre a cidade. Um assassino usando a icônica máscara de Ghostface começa a perseguir um grupo de adolescentes, desenterrando os segredos mortais do passado da cidade. Já em Pânico 6, após esses acontecimentos, os sobreviventes do massacre de Pânico 5 tentam deixar Woodsboro para trás em busca de um novo começo em Nova York, New York, pois logo eles se tornam o alvo de um novo serial killer. Será que eles conseguirão escapar mais uma vez? E onde as pessoas podem assistir os 2 filmes? Sim, Pânico 5 tá no Telecine, dentro do Globoplay, e o Pânico 6, no momento, não tá mais no cinema. Então, por enquanto, né, a gente espera pra ver, porque daqui a pouco vai estar, talvez, no Telecine, mesmo em outros streamings, né, quem sabe. E lembrando que teremos spoiler da franquia Pânico, a gente vai falar de tudo. Antes de iniciar o nosso podcast, a gente tem uma brincadeira interna que a gente chama o filme de Panco. Uhum. Então, se em algum momento sair um Panco, é por conta disso. É verdade. Lá nos inícios em 1996, franquias de slasher já estavam mortas praticamente. O mestre do terror Wes Craven, que criou o lendário Fred Krueger, e o roteirista Kevin Williamson criaram uma nova franquia, que foi o Pânico, né? Que se chamava só Pânico. Deu início, né, a essa saga que dura tantos e tantos anos aí. E seguiu aí com essa formatação de Wes Craven dirigindo, que já é falecido, e o Kevin Williamson no roteiro, até o Pânico 4, excluindo o Pânico 3, que o Kevin Williamson ele não roteirizou, ele produziu, e quem roteirizou o filme foi Ehren Kruger. É engraçado que tá todo mundo ali, né? O Wes Craven, que é a Hora do Pesadelo. E aí vem o Kruger também, que é o roteirista do 4 e tal. É engraçado isso, né? Fica essa miscelânea de slashers. Criadores de slashers, né? Não de slashers, né? E de nomes também, né? Kruger é um nome que tá bastante presente na vida do Wes Craven, inclusive. Quando a gente for falar de outros filmes dele, eu comento. Ah, interessante, hein? O Pânico, a novidade que ele queria trazer pro gênero era retomar, né, os filmes de slasher, já que o Wes Craven tinha criado um slasher de super sucesso e tudo mais, acrescentando ali a metalinguagem, que era uma coisa que não se via tanto. E quem fez isso foi o próprio Kevin Williamson. Ele tem esse modo de escrever. Os outros filmes que ele escreve tem e tal. Ele tem bastante esse estilo de metalinguagem, né? O que é metalinguagem? Que é você trazer para dentro do filme a consciência de que aquilo é um filme. Um filme slasher que fala sobre slasher. Exatamente, isso mesmo. Sim, é legal até, né, pelo fato do Wes Craven ele ser o criador da Hora do Pesadelo, ele reviver os filmes, né, de slasher, assim, fazendo esse filme de metalinguagem mesmo, né, porque daí é uma forma até dele se homenagear ali, né, também. Sim. O Wes Craven, ele tinha feito isso no Hora do Pesadelo 6, que é o pesadelo final, que ele é um proto-pânico, porque a gente um dia vai falar dele. A gente já assistiu esse filme, inclusive. Sim, a gente já assistiu todos. Todos. Que o Fred Krueger, ele é um filme dentro da franquia Fred Krueger. Então, o Pânico é basicamente isso. Tem um stab dentro da própria franquia do Esse Pânico. Filme da Hora do Pesadelo 6, ele é antes de 96, né? É 92. Mas é inegável que o Pânico, né, é uma franquia de muito sucesso, né, cara? Tipo, tem 6 Nossa, filmes. demais. Eu, Fábio Franzoni, não gosto do Pânico 1 ao 4. Eu acho chato. Mas eu não revi eles depois da bagagem de cinema, depois de velho, não assisti, reassisti. Provavelmente eu vou gostar, porque eu achei que não ia gostar do Pânico 5 e do 6 e eu gostei muito dos 2 filmes. Então, eu lembro de ter assistido o primeiro e o segundo eu não lembro muito bem. O primeiro eu lembro bastante, porque eu assisti muitas vezes. Não cheguei a assistir no cinema esse filme, né, porque era 96, eu tinha 8 anos, provavelmente eu não poderia assistir esse filme no cinema, né, mas eu sempre assisti em casa, tudo, eu sempre gostei bastante. Não
é meu filme de slasher favorito, mas eu gosto bastante da franquia do Pânico. Mas eu não assisti, eu não lembro de ter assistido o terceiro. Eu acho que eu assisti, mas o quarto eu realmente nunca vi na vida. É que eu tenho uma parada que eu gosto muito de slasher, é o meu gênero de terror favorito, só que eu gosto de filme slasher quando o vilão ele é imparável. E no Pânico, o vilão sempre é um deles. Então, isso me afastava um pouco. Mas eu mudei minha cabeça com o tempo. Talvez eu goste, porque o Pânico 5, ele é um filme bom. E o Pânico 6, ele é um filme muito bom. Sim, verdade. O suspense, bastante. Ele fica muito... Sim. A gente fica muito na dúvida de várias pessoas. E quando mostra, né, quem tá por trás do Ghostface, você ainda... Por mais que seja uma das pessoas que a gente tava esperando, não é aquela coisa que dá aquele desânimo de... já descobri faz tempo, sabe? Era uma delas, mas, mano, o jeito que é mostrado, o jeito que é apresentado, você fala, caralho, você fica pasmo pelo sadismo mesmo da pessoa, né? O Jetro, do canal Jetro, ele tem uma coisa que ele falou esses tempos atrás, que os filmes de terror iam mudar muito depois do Terrifier, que é aquele filme do palhaço. Eu não assisti, não devo assistir. Cara, provavelmente esse filme nunca vai entrar aqui. No podcast. Porque é um nível de sadismo, de violência, assim, tipo, extremo. E ele meio que sacramentou. Falou assim, o cinema vai mudar a partir de agora. Porque ele é um cara com visão, ele conhece pessoas que trabalham na indústria e tudo mais. E ele faz vídeo pra YouTube há muito tempo. Ele é bem mais velho que a gente, inclusive. Então ele tem uma bagagem muito maior. E ele acertou, cara. Porque se você pegar os filmes de terror agora, depois Terrifier, depois o sucesso de Terrifier, na verdade, é de extrema violência. O Pânico 6, ele é muito violento. É muito. Verdade. Mas eu acho que ele ainda não tem aquela violência de Terrifier muito gráfica. Assim, você não vê a pessoa sofrendo. Você não vê a pessoa sofrendo ali e você não... Sabe? Não sei, eu acho que isso é muito realidade. Sim. Sei lá. Pode acabar sendo inspiração pra vida real e não só inspiração pra quem faz filme, sabe? Então eu acho muito doentio, de verdade, assim. A gente pode falar sobre a violência um pouco depois do Pânico. As facadas, você sabe que se você der uma facada numa pessoa, por melhor que seja a faca, não vai funcionar daquele jeito. Então, isso que eu achei legal, porque eles mantiveram aquele lance lá de facada rapidinha. Pá. Então, chega até a ser um pouco cômico, né? Não é uma coisa que você fica, nossa, será que a pessoa está sofrendo? Sim. Então, eu gostei disso, assim, eles não mudaram essa perspectiva mesmo do Pânico. Em 2015, o Wes Craven morreu, que foi o criador da franquia, junto com o Kevin Wilson. E aí, desde aquela época, achava-se que não teria mais uma continuação, apesar de ter tido uma série de TV com 3 temporadas, que foi feita pela MTV. E se eu não me engano, depois eu acho que teve dedo da Netflix, alguma coisa do tipo. Cara, eu fico pasma, porque eu não sabia dessa série. Até hoje, sempre quando você fala da série, eu sempre esqueço que ela existiu. E eu sempre tenho o mesmo sentimento de... Mano, tem série. Então, é porque foi produzida pela MTV, né, cara? Então, tipo, produções da MTV não tem tanta relevância assim. É verdade. Não chega em todo mundo, né? Eu acho que não passava na MTV Brasil. Só que aí agora, né, depois da série e tudo mais, a série não foi uma série de sucesso. O Pânico volta, né, 26 anos depois do primeiro filme e 11 anos depois do quarto filme. Ele traz de volta o Pânico na boca da galera, retorna com personagens, mas ele faz aquele soft reboot, né? A gente vai explicar o que é o soft reboot lá dentro do filme, mas ele meio que trouxe essa onda que tem acontecido no mesmo dentro do terror, né? E falando do Pânico 5, antes de começar, eu sei que muita gente deve estar falando, mas não é Pânico 5, é Pânico. Eu sei. Por convenção mesmo, né? Até pra Exatamente, pra gente não se confundir aqui no podcast, né? E pra ficar claro pra quem tá entendendo do que a gente tá falando. Mas o Pânico 5 inicialmente se chamava Pânico 5, ele teve um pôster com Pânico 5 e depois foi modificado pra fazer essa brincadeira tanto no nome quanto dentro do filme do soft reboot. O filme ele começa como o primeiro filme, né? O primeiro filme do Pânico, que tem a Tara, né? A Jenna Ortega. Na casa dela, vivendo tudo ali. Aí ela tá conversando com uma amiga dela, Amber, que é importante a gente lembrar desse nominho aí, né? Ela tá conversando com a amiga dela e tudo, tal. Aí de repente toca o telefone, ela atende. Eu não lembro se já é o Ghostface. Só que assim, até então, ele quer conversar com a irmã dela, né? Parece. Ele é tipo um amigo da irmã dela, tá querendo conversar e tudo. Daí ela começa a fazer aquelas coisas de irmã mais nova, sabe? Tipo, zoar a pessoa.
NA. Aí quando ela fala que ela vai desligar, ele fala, então qual que é o seu filme? Aí já muda total aquela vibe de ela tá no controle da ligação, né? Ela perde total o controle da ligação. Aí o controle já fica com quem tá ligando, no caso, né? E aí tá conversando e tudo, tal. Aí a amiga dela tá mandando mensagem. O que aconteceu? Que não sei o quê. Daí ele começa a perguntar dos filmes, né? Ela começa a falar sobre os filmes. Ela fala do Babadook, que ela gosta. Isso, exatamente. Pós-terror e tal. E ela começa a explicar sobre isso, né? Que sobre na essa dublagem, questão do... eles não colocaram pós-terror, colocaram outro nome que eu achei péssimo. Eu não Mas só lembro. pra explicar um pouquinho pro pessoal, o que é um pós-terror? Foi um termo que um jornalista cunhou pra dizer que os novos filmes de terror, tipo Jordan Peele, o filme do Jim do The Office lá, como é que é? O do John Krasinski, não são filmes de terror, são filmes de pós-terror, porque eles têm uma consciência social, tem alguma mensagem ali, mas isso é balela. Eu achei que fosse. É balela, porque o primeiro filme do Fred, ele tem uma mensagem foda, tipo, cara, os pais daquelas crianças abandonaram aquelas crianças, por isso que acontece aquilo com eles. É um problema tipo que atinge o suburbano americano. Então tem toda uma mensagem. Isso é balela, isso é só pra você dizer que o meu filme não é um filme de terror, tá? Meu Entendi. filme é um pós-terror. Caramba, porque eu achava assim que os filmes de pós-terror, eles eram esses filmes... Porque assim, todo filme tem uma crítica também, né? Querendo ou não, a gente vê os filmes de determinados momentos do mundo, assim, a gente vai vendo filmes de drama, terror, suspense, todos eles vão seguindo a mesma linha, assim, né? Tipo, mesmas críticas e tudo. Então, todo mundo tem acesso a essas críticas, independentemente do filme que gosta de assistir. E eu achava que esses filmes de pós-terror, eles tinham essa crítica social muito mais evidenciada, sabe? Que nem em Corra, é a questão do racismo e ponto, sabe? Mas eu achava que fosse assim, sabe? Então, pós-terror tem a crítica social muito, muito evidenciada. Não, isso é um termo que não é levado em consideração. Entendi. É tipo assim, leva-se em consideração em alguns meios, em outros não. Eu, por exemplo, não levo em consideração. Ele tem essa crítica de você diminuir o filme de terror e dizer que ele é um pós-terror. Mas é assim, é porque o que eles falam? Eu vejo muito que chamam de pós-terror se você tirar do filme a crítica, o filme deixa de existir. Entendi. Porque, por exemplo, o próprio filme do Jordan Peele, se você tirar a crítica, ele deixa de existir, porque ele é baseado na crítica. Agora, o filme do Wes Craven, O Hora do Pesadelo, ele é um filme que tem a crítica sobre o suburbano americano. Se você tirar isso do filme, o filme continua ali. Sim, entendi. Ele tá na segunda camada, não na primeira, né? O filme, ele é envolto na crítica. E os outros filmes que não são de pós-terror, no caso, a crítica tá ali, ela é tão subjetiva que só vê mesmo quem dentro daquilo conhece aquele problema. Assim. Tanto que, se você pegar o Jordan Peele, o Corra, o Nós, eles são categorizados por essas pessoas como pós-terror, e o outro não. E o último filme não. O Não Olhe Pra Cima. Sim. Não Olhe Pra Cima? Nope. Não Olhe. Isso. Não, a gente falando não olhe pra cima, que tem o não olhe pra cima e tem o não olhe, que é o nope, né? E se você tirar a crítica social do não olhe, ele continua um filme. Verdade. Então, ele não é um pós-terror para essas pessoas. Ele é um filme de terror. Ele é um filme de ficção científica com terror. É uma balela isso, porque tudo é filme de terror. O Nós é um filme de terror. É verdade, né? É verdade. Querendo ou não, é isso mesmo. Terror, muito mais pra uma pessoa preta do que pra uma pessoa branca. Mas é um filme de terror. É verdade. É tipo aquele gênero que é... Como é que é mesmo? A Vingança de Jennifer. Que é muito mais que é muito mais filme de terror pra uma mulher do que qualquer outra pessoa, né? Exato. Que querendo ou não, isso daí, se colocar dentro dessas caixinhas, né, de pós-terror, assim, ele poderia ser considerado um filme de pós-terror, considerando que... Eu fiquei pensando... Mas é engraçado que ninguém fala, né? Que eu acho que não. Ele é um filme mais de exploração. Esse que eles chamam de exploitation. Aquele rape revenge, que eles chamam. Que é o estupro e vingança. Né? Então, o Babadook, por exemplo, que ela fala, é um pós-terror. Porque é um filme que fala sobre uma mãe que não quer ter um filho. Né? Sim, que é um problema social. Que fala sobre, tipo, a depressão pós-parto, né? Sim. E isso é muito nítido no filme. Porque se você tirar isso do filme, o filme não existe. É verdade. Porque não tem por que ele aparecer pra pessoa... Não tem por que esse monstro existir sem esse plot, né? Ai, massa, legal. Eu não sabia disso. Vamos voltar aqui, então. Voltando pro filme, Que ela sofre o ataque, né? Sim, verdade. Ela, ele chega a atacar mesmo, né? E a gente acha que ela morreu, mas não. Se fosse eu, tinha morrido, provavelmente. Nossa, com certeza, gente. Imagina. Porque assim, o ataque acontece e aí que começa o panco, né? 5. Aí pronto. Daí
pronto, a primeira vítima já foi, acabou e tal. Um spoiler que a gente teve, que a gente sabia quem ia ficar e quem não ia ficar, a gente já ficou, assim, eu não fiquei tão apreensiva, não imaginei que ela fosse morrer, não porque, nossa, como você é foda, mas porque a gente viu o trailer do Pânico 6 e fez com que a gente quisesse assistir o Pânico 5 pra gente entender o Pânico 6. No trailer, tinha lá todos os personagens que estavam vivos no Pânico 5. Então a gente olhou e pensou, cara, ela não deve ter morrido, mas, mano, ela deve ficar muito mal. Beleza, passou e tal. A gente é apresentado pros outros personagens, né, novos. Grande parte do elenco, todo o elenco, né, fora os pincelados das franquias anteriores, eles são novos, né? Aí a gente vê, né? A Sam, o Rich, a Amber, o Wes, o Chad, a Mindy e a Liv. Eles são colegas de escola, né? Não lembro se são... É de escola, né? Estão lá conversando e tudo, tal. Tem a Mindy, que ela é uma menina que adora cinema, que curte pra caramba filme de terror, assim. Então, tem até um momento do filme que ela tá conversando com todo mundo e ela vai falando sobre... Porque tá naquela ambientação de pânico, né? E então eles já ficam um pouco receosos com tudo que tá acontecendo, porque já teve o primeiro ataque, né? Já teve o primeiro ataque. Já começa a ter outros ataques. Então, e como eles já sabem desses ataques do pânico, né, do Ghostface, na verdade, ela começa a pontuar tudo. A Mindy começa a ligar todos os pontos, né? Então, porque quem geralmente morre são pessoas que têm ligação com a primeira vítima. Quem tem ligação com a primeira vítima? Ela vai falando, você é a Sam, então você provavelmente vai acontecer alguma coisa com você. E cara, a gente... Sim. Nossa, é muito maluco isso, né? Daí ela começa a falar sobre o filme de pós-terror, soft reboot, e aí é legal porque ela vai explicando, né? E eu fui descobrindo o soft reboot com ela, né? E é muito massa isso, que ela vai falando, tipo, não é um remake, é um reboot. Na verdade, é um soft reboot. E ela vai explicando pro pessoal. Então, cara, esse filme elevou a metalinguagem do Pânico. Sim, lá pro alto, assim, sabe? Porque já não era mais um filme de terror que fala sobre filme de slasher que fala sobre filme de slasher. É um reboot de slasher que vai falando sobre filmes de slasher, reboot de slasher, e vai te explicando por que esse filme deveria existir. A Mindy era o diretor do filme. Pânico 5, ele veio num momento bom por esse soft reboot. Seja nossa Mindy e explica pra gente o que é um soft reboot. Assiste o filme, na verdade. Oh, nossa senhora, se fosse Mano, se fosse nosso filme, a gente podia muito dar essa carteirada aí, né? A gente teve aí o soft reboot do Halloween, que a gente até fez episódio. Teve soft reboot do Massacre da Serra Elétrica. O Hellraiser não é um soft reboot, ele é um remake. Na verdade, ele é um reboot, totalmente refeito. A diferença entre remake e reboot é remake, você vai refazer o filme igual. Reboot, você vai refazer o filme, mas vai contar a história de uma forma diferente. O soft reboot, você vai recontar a história, só que você vai trazer elementos da história original. Tipo, Star Wars fez isso, quando voltou lá o episódio 7. Ele é uma história muito parecida com o primeiro, só com outros personagens e trazendo os personagens de legado. O Pânico fez isso. Ele trouxe personagens novos, a abertura é igual a outra abertura. Tara Jane Ortega, ela mexe na faquinha, igual a Drew Barrymore faz também no primeiro filme. Só que o que o soft reboot faz, ele te surpreende de certas formas. Ele vai trazer uns personagens assim, vai mostrar uma cena parecida, mas a finalização da cena vai ser diferente. Por exemplo, no primeiro filme, a Drew Barrymore, ela era uma atriz famosa, que foi o cartaz do filme, e ela morre na primeira cena e ela não tá em nenhum outro filme. É, né? Verdade. Agora aqui não. Aqui eles já trouxeram uma atriz que não era tão famosa na época, porque eles não sabiam que ela ia estourar depois. É verdade. Porque a gente imaginava que ela era Jenny Ortega agora, né? E de certa forma foi um reboot da cena total por acaso. Ela é a atriz mais famosa do elenco, né? É verdade. Só que ela sobrevive, né? Então, e vão trazendo, como eu falei, os clássicos, né? E traz a Gale, traz o Dewey e a Sidney. E a gente comentou, né, sobre Halloween. É um soft reboot, né? Pra quem quer ouvir nosso episódio de Halloween. É o segundo episódio que a gente fez do Terror Sem Medo. Então, quem quiser, né, ver um outro filme de soft reboot, né? Um outro episódio nosso sobre soft reboot, pode ir pra esse episódio depois de terminar esse. No meio do filme, após os acontecimentos, a apresentação dos personagens e tudo mais, a gente já deu início aos acontecimentos do filme, que é que a Samantha é filha do primeiro Ghostface, o Billy Loomis. Ela conta pra Tara, que é a irmã, ela fica puta da vida porque ela se afastou
e ela usava drogas, e aí quando ela voltou pra vida da Tara, agora a Tara tá hospitalizada, e tudo tá fudido, não sei o quê, e começa a morrer gente, e cara, assim, o filme, a gente tá discutindo aqui os membros do filme, mas o filme é um filme de assassinato, passando a lambida em todo mundo. Mano, e assim, ele começa, como qualquer outro filme de pânico, né? Começa com um assassinato, entre aspas, da Tara, porque até então ela foi assassinada ali, né? A intenção foi essa, apesar dela continuar viva. Tem a matança pela cidade lá, morre uma galera logo no começo, a gente fica assim, gente, mas caramba, por isso colocaram um monte de gente nova, né? Porque vai tirar todo mundo novo também, né? É legal que, tipo assim, a primeira morte mesmo, é do Vice, ou Vice, eu não sei como é que é o nome do cara. É Vice, eu acho, né? Que é um cara que ele morre. Acho que eles colocaram isso no filme pra gente achar que era a Liv que era assassina. Porque Sim. até o final do filme eu achei que era a Liv. Cara, sempre tem isso, né? Quando uma pessoa morre, sempre uma nunca tá. E é tipo assim, nunca tá em todas as mortes. E aí eu também pensei que fosse ela. A Liv, pra quem não lembra, né? Quem assistiu o filme é de cabelo loiro. Cabelo loiro, cabelo rosa. Namorada do Chad. O cagão que sobrevive nos dois filmes, né? É isso. Mas assim, morre ele, né? Ghostface corta a garganta dele, ele morre. E ele é aquela vítima que o Ghostface aparece e ele fica o valentão, né? Oh, vem aqui, que não sei o que. Aí pronto, sabe assim, morre e você fica assim, tipo, ai, calou a boca do cara, pronto, Sim. sabe? Porque eu não gostava dele, nossa. Mas isso bom, enfim, eu tipo, meio que não liguei, assim, foi só carne pra matar, né? Sim. Mas aí morre o Wes e a mãe do Wes, que é bem triste a morte, né? Sim. Tipo, que ela é a xerife Judge, né? Que é a xerife da cidade. Eu acho que ela é um personagem antigo, que ela retorna também. Como eu não sou profundo conhecedor, eu também não então lembro eu não dela. sei. Mas é meio triste, porque ela é uma mãe meio protetora. Mas a gente até entende por conta da cidade. Verdade. E ela morre na porta da casa dela. E depois ela morre na porta da casa dela porque na verdade o Pânico tá indo, o Ghostface tá indo pra pegar o filho dela, né? E ela recebe a ligação. Assim, na verdade ele quer que ela volte lá pra matar ela mesmo, né? Então, preparando o jantar, ela foi pegar o jantar que ela tinha pedido. O filho dela falou, por que você não pediu pra entregar? Ela, não, eu vou pegar lá. Ela não gosta de comer japonês e chega meio molenga. Exatamente. E aí ela vai lá buscar a comida e ela é muito protetora com ele. Ele também entende isso, então ele também tem todo aquele esquema lá de ter taser. Ele não tem nenhuma arma de fogo, assim, né? A mãe dele não dá isso pra ele. É spray de pimenta, dá essas coisas assim pra ele se salvar, assim, né? No momento. E ele fica preocupado com os amigos também, ele é o mais preocupado. Tanto é que eu achei que ele pudesse ser mas o Ghostface. Assim, pelo nome dele, eu achei que ele não ia ser o Ghostface. Por conta dele ser o Wes? Ah, tá, verdade, faz sentido. E eu achei que ele ia sobreviver, inclusive, por causa do nome também. Cara, eu fiquei assim, mano, que loucura, porque, tipo assim, foi muito triste a morte dele. Foi a morte igual, né, que todo mundo tem com o Ghostface, que é morte com faca. Mas, cara, eu fiquei muito triste, porque, tipo, eles iam se encontrar, né, quase que ele vê a mãe dele morta. Mas a morte dele serviu só pra, no futuro, ter um cartaz escrito para o Wes. É verdade, porque ele era a pessoa mais preocupada com a questão das mortes, né? Não só isso, porque também era uma homenagem ao Wes Craven. Ah, gente, verdade! Nossa, gente, realmente. Então, ele, nossa, que morreu coisa. só pra isso, só pra... Nossa, gente, se eu tivesse pensado nisso na hora, eu acho que eu teria chorado mais um pouquinho. Também morrem os guardas do hospital, morrem vários, né? Porque são vários guardas, né? E sim, o personagem legado que morre é o Dewey, né? Que ele é o ex-xerife da cidade, que é um cara que foi atacado pelo Ghostface. É um personagem famoso que tá desde o primeiro filme. É verdade. Ele morre, cara, de uma forma bem escrota, assim, né? Tipo, eu enfio uma faca na barriga e nas costas dele, né? Então, Nossa é bem... senhora, cara, todas verdade. as mortes são bem violentas. Aham. Isso já desencadeia uma loucura entre os personagens, né? Entre o Rich, a Samantha e tal. E eles conseguem sair do hospital, né? Porque o Dewey morre no hospital, onde a Tara tá internada e tudo mais. E eles estão indo embora da cidade. Eles precisam voltar por causa da bombinha que a Tara usa, né? Porque ela tem asma, né? Essa bombinha tá na casa original, onde aconteceram as primeiras mortes. Foi onde aconteceu a festa, né? Que ela tinha esquecido na festa do Far West. E aí, cara, chegando lá, eles dispersam todo mundo. Aquela idiotice de adolescente. Aham. E tem as revelações dos Ghostfaces, né, cara? Que quem é o Ghostface? É o Rich e a Amber. A Amber tava um pouco na cara, eu acho. Cara, eu não pensei nela, você acredita? Porque ela some em vários momentos muito cruciais. Agora o Rich foi surpresa. Aham, O pra Rich mim é o também. namorado da Samantha, inclusive. Inclusive ele tava traindo a Samantha com a Amber. Então eles já tinham um relacionamento ali por trás e tal. Então meio que eles estavam agindo pra matar a Samantha, que era
era a filha mesmo, então ele sabia que ela era a filha do primeiro Ghostface, né? Sim. E aí vem a outra crítica dentro do filme, que também é uma crítica metalinguística, que são aos fãs extremistas, né? Que tipo, brigam, porque a minha franquia não é assim. Eles batem bastante nessa tecla dentro do filme, né? Porque dentro da franquia Pânico existe o Ghostface também, que é o Ghostface do Stab, dos filmes que retratam todos os outros acontecimentos do Pânico. É verdade. E aí no 8º filme ele tá usando uma metralhadora e eles não gostam. O Rich e a Amber, eles são esses fãs extremistas. Então o que eles vão fazer? Eles vão matar as pessoas que deram origem ao filme. Eu achei isso meio idiota, pra falar a verdade. Tipo assim, você tá dando voz pra idiota, sabe? Ou ideia, né? Voz ou ideia, né? Sim, então, sim. tipo, aí eu fico, cara, não sei. Isso realmente eu não curti. Eu não sei, eu acho que pra mim ficou muito nítido que eles são aqueles fãs que... Sabe quando você assiste um filme e você gosta muito de algum personagem e você meio que, tipo assim, rouba um pouco daquela personalidade do personagem pra você, assim? Mas geralmente quando você faz isso com um personagem, tipo, né, normal, não um assassino. Aí, porque você pega um pouquinho e você fala, eu me sinto um pouquinho ele e vou, sei lá, pensar um pouquinho que nem ele. Logo você sai do filme, passa 5 minutos, acabou a sua personalidade, porque, né, eu acho que tem gente que assiste alguns filmes e eles querem fazer coisas iguais, né? A gente vê aí, por aí, tipo, em várias coisas, né? Principalmente agora que tá acontecendo aí, nas escolas e tudo. E eu acho que eles são esse tipo de gente, sabe? Pode ser. Que quer refazer o filme na vida real. Mas eu acho que é legal até pra quem tem filho, assim, que assiste alguns filmes, assim, com a pessoa, porque eles não eram nem crianças, né? Eles eram pessoas que, tipo assim, na idade já rolaria de assistir filmes de terror, sabe? Eles estavam na porta de ir pra faculdade. Exatamente. Então, tipo assim, eles não são pessoas que, cuidado com a idade dos seus filhos pra assistir filmes de terror. Não, entende? Eles só eram pessoas que, cara, não poderiam assistir esse tipo de filme, uma vez que eles se sentem personagens dos filmes que são os fortes, né? Que ou é o galã, ou é isso, ou é aquilo, ou é o assassino que, tipo, né, usa uma faca. Então eu achei que é interessante até para as pessoas verem que isso existe mesmo, né? Que ela até comenta que ela tá numa rede social lá que tá todo mundo conversando e tal. A Gale até fala, né? Faz uma piadinha lá com ela. Não faz uma piadinha, né? Quando ela vai atacar a Amber, ela até fala, né? Isso é vida real, que não sei o que, bibi, né? E é assim que acontece na vida real e pronto. Mas eu achei interessante até para retratar hoje em dia, né? Que hoje em dia tem aumentado muito essa questão de filme que o pessoal se sente parte do filme, quer reproduzir o filme na vida real. Então, o problema é que eu achei que essa crítica se limitou só ao final do filme, assim, sabe? E a linhas de diálogo no meio de luta. Que você não presta atenção. Porque o que eu acho que poderia ser? Acho que esse grupo, todos eles fossem mega fãs do Stab, por exemplo, acho que isso ficaria melhor. E aí começa a acontecer coisas com eles, porque são mega fãs do Stab. Tipo assim, é fã hardcore mesmo, sabe? Fã da franquia do Fred Krueger. Eu quero fazer uma tatuagem, quero. Mas eu não chego no limite de matar uma pessoa vestida de Fred Krueger. Só que, por exemplo, no meu grupo pode ser que tenha uma pessoa que faça isso. E você não sabe, né? Então. Só que eles poderiam ter meio que pincelados. Por exemplo, o Rich fala que nunca assistiu o filme. Eles poderiam ter usado o Rich. Tipo, ele é um fã. Mas sabe? isso fica nítido no filme, sabia? Porque ele conhece todos os filmes, ele assiste só isso. Lembra quando a Amber, ela convidava ele pra ir pro... Não, ele fala que ele não era, né? Ele começou a assistir porque a Samantha falou. Sim, mas eu acho que, tipo isso assim... é só no próximo filme que a gente fica sabendo. Ai, caralho, pior, né? Mas no filme, no 5º, ele tá assistindo as coisas lá. Tipo assim, ele tá com o notebook lá e ele tá falando que não tá vendo as coisas. Ele tá vendo, a gente vê ele vendo. E aí ele abaixa o notebook. E aí ele, então significa que ele sabe muita coisa, porque ele é muito fã. No 6º filme, como a gente tá encaixando os dois, a gente vai descobrir que ele realmente é fã. Sim. Ele fazia filmes mas tipo assim, o que parece é que ele é fã de filmes de terror, tipo a gente. Só que depois a gente descobre que, na verdade, ele é um doente de filmes de terror. Então ele não é, tipo, é como se alguém chegasse aqui em casa e visse que um dos quartos é tipo, um santuário da Hora do Pesadelo, sei lá, sabe assim? Ele tava mentindo pra ela, tava meio que planejando as coisas mesmo, né? Planejando tudo. Então eu acho que ele não ia jogar assim que, eu sou muito fã, talvez, eu gosto. Todo mundo lá conhecia o filme Stab, porque todo mundo tinha conhecimento básico, assim, fora a Mindy, né? Mas um conhecimento básico de como rolava o filme do Stab. Eu acho, assim, pra mim funcionou bem. Eu acho que se o filme ele fosse muito focado na questão de ser muito fanáticos pelo filme e mostrar muito isso, fora eles viverem a vida, assim, porque geralmente o que eu achei legal do filme é porque eles mostram que essas pessoas, elas não têm essas características
características muito Sim. evidentes. E eu penso assim, cara, a pessoa era igual a mim. Então, tipo, tá muito próximo da realidade, entende? Tipo, você gosta de filmes de terror? Tem gente que gosta de filmes de terror e fica maquinando coisas, assim, sabe? Mas só que eles ainda vivem, eles vão no mercado, eles vão isso, eles conversam um pouquinho sobre o terror, mas não tanto. Porque eles vão fazer isso na rede social e não na vida real deles, entende? São fãs inveterados, mas eles não passam no limite, mas alguém ali passa. Aham. Mas eu entendo Porque isso eu aí. acho engraçado, porque o tempo todo no filme eles falam sobre esse filme, assim, sobre o sim, Stab, sim. né? Então é engraçado porque todo mundo gosta ali, mas todo mundo tem uma vida. Até o Rich mesmo, né? Parece que ele começa a gostar depois disso. Na verdade, a gente descobriu que, tipo, no sexto filme, que ele era um fanático. Na verdade, ele só namorou com ela porque Sim, ela porque era ela é filha do filha. Billy Loomis. Que é engraçado, né? Que é o psiquiatra lá do Halloween. É, o Dr. Loomis, né? Verdade. Aí Então a referência vai até aí. Tá? Aham. Eu acho muito legal porque você descobre que quando você vê de fora, ele tá no mesmo patamar que todo mundo, só gostando de filmes de terror. Mas você descobre que, por exemplo, a Mindy adora filmes de terror, mas ela é mais voltada pro cinema, então ela sabe tudo sobre reboot, não sei o que, bibibi. Então ela era esse tipo de fã. Aí tem gente que só gosta de filmes de terror. Tem gente que é um pouco fissurada porque o pai era da família. Então, tipo, mas ao mesmo tempo não quer ser e tal, que nem mas ação, isso né? não fica explícito. Não fica, Então. mas tipo assim, é uma coisa que eu senti, assim, sabe? Cada um tem o seu nível lá de gostar de filmes de terror. Parece que isso é o que conecta eles, assim. Na cena final, a Samantha, como todos os filmes, né? O Ghostface morre, né? Os Ghostface, no caso, né? A Samantha mata o Rich, né? Dá um monte de facada nele lá. Cara, ela dá facada tipo o Ghostface mesmo, né? Sim. E aí é muito foda, é muito foda. Você olha assim e fala, ó, filha aí. Tem uma coisa que a gente não falou, né? A Samantha, ela vê o Billy Loomis vários momentos, né? Sim, verdade. E ele tá num rejuvenescimento facial horroroso. Nossa, tá muito feio o rejuvenescimento. Nossa, eu não lembro da cara dele, então pra mim, eu não vi rejuvenescimento, porque Nossa, como tá ele muito aparece como ruim. uma sombra, assim, tipo, no espelho e tal, tudo, então pra mim... Eles foram inteligentes de usar, Aham. né? Ele sempre tá no reflexo. Que fica meio estranho mesmo a Sim, imagem dele, né? A outra Ghostface, que é a Amber, né? Ela morre pela mão das personagens de legado, que é a Gale e a Sidney, que elas aparecem na cena final. Elas já estão ali no filme, estão inseridas no filme. Tem o retorno delas e tudo mais. A gente não deu tanta ênfase assim, porque a gente não é tão fã, assim, dos personagens e tal. Tem uma galera que dá mais ênfase aos personagens, mas a gente dá mais ênfase à história. E elas matam ali. Mas é um final foda, né? É um final bem legal. É bem massa. Mostra a casa, assim, com a polícia chegando. E quem sobrevive é a Mindy. O Chad, que toma uma facada na perna, Cara, que eu e achei aparece... que ele ia morrer. Ele aparece de repente, eu fico assim, gente, que doideira. Mas acho que vai virar até meme, ele tipo, deve sobreviver nos próximos futuros Eu filmes. acho que ele vai ser tipo o virar um Highlander memezinho, do Panko. E aí sobra a Samantha e a Tara, né? E aí, tipo, que elas perguntam para as personagens de legado, né? Como é que elas ficariam no futuro, né? Se ficaria tudo bem. E elas falam que ficaria tudo bem, mais ou menos. Parece que elas vivem pelo Panko, né? A gente vai ver isso no sexto filme, inclusive com a Gale, né? Que ela vive pelo Ghostface mesmo, né? E agora a gente chega no Pânico 6, que já começa de uma forma diferente, né? Ele se chama realmente de verdade Pânico 6. Ele é ambientado em Nova York e não em Woodsboro. Uma professora, e é diferente, a abertura é E ela é diferente. professora de cinema, né? É professora de cinema. E ela dá exatamente. aula de slasher. É uma abertura totalmente diferente, pelo menos assim, do que eu me lembro da franquia Pânico, né? Tem muita gente envolvida, é no meio da rua, né? E ela vai encontrar uma pessoa e essa pessoa mata ela no meio da rua, que é o Ghostface. Só que o que quebra a expectativa é que ele já tira a máscara e mostra pra gente quem ele é. E a gente olha assim, eita, caralho. E ele é o Flash Thompson do filme do Homem-Aranha. Eu falei, que porra é essa? Por isso que aconteceu em Nova York, porque... ele tava ali. Ele tava ali, fez uma pontinha no filme. E a única referência que se tem aí a Jason Takes Manhattan, que é o filme lá do Jason Vai para Nova York, é o nome do personagem, que é Jason. É verdade. E ele é aluno da professora, né? Ele é aluno ele tirou nota baixa com ela, parece, né? Também, mas o que ele quis matar ele foi pra ele sentir o prazer daquilo ali que ele tá... ele e o companheiro dele, que fica entendido que é um companheiro que ele tem, fazem faculdade de cinema, são fãs de cinema. Ele é mega fã. Quando ele entra no apartamento dele, você vê várias coisas. Na camisa dele, ele tá usando uma camisa do
o Quatro Moscas no Veludo Cinza, que é um filme italiano. Tem muita coisa de filme italiano, de diálogos italianos, né? Que são esses proto-slashers italianos. Pela casa, então você vê que ele é um cara realmente fã de cinema. De novo tem a ligação do Ghostface. Então esse filme, ele já quebra toda a expectativa. Ele é um filme diferente do Pânico. Uhum. Né? Ele é um... Cara, é bem legal esse início do filme. Sim. É muito foda. Não sei se é porque a gente assistiu no cinema, porque esse a gente realmente assistiu no cinema. Então foi bem legal. Foi o primeiro filme do Pânico que eu assisti no cinema, na vida. Eu também. Foi legal, foi uma experiência bem boa. E aí o Jason já se fode, ele já morre, né, pro verdadeiro Ghostface. E a gente descobre que ele não é o Ghostface, porque eu pensei assim, nossa, será que agora a gente vai saber quem é? E vai ser tudo isso? Então, tipo assim, o filme vai ser só massacres? Então. Porque a gente já descobriu quem é? Porque o lance do Ghostface é você descobrir quem é no final, né? Sim. Então, como teve isso agora, eu falei, eita, esse filme vai ser pesado. Ele dá umas pitadinhas assim pra gente achar isso, porque ele passa pela Terra, né? Ele estuda com a Terra e tudo mais. E aí a gente fica achando. E é legal que ele encontra o companheiro dele dentro da geladeira, todo picotado. Que é um clichê de filmes que se chama Women in Refrigerators. Que é mulheres no congelador. Ou na geladeira. E se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém quiser comentar, por favor. Eu acho que isso começou num quadrinho da DC com um dos Lanterna Verdes encontrando a sua namorada dentro do congelador picotada por um vilão. Caramba, que foda. E aí pesado. Isso eu acho que deu início ali a esse termo, né? Que isso já tinha acontecido. Isso é uma coisa que você encontrar seu gato morto dentro da geladeira, o seu cachorro, a sua esposa, só a cabeça da pessoa, sabe? Tipo, isso tem muito em filmes. Tem bastante, tem bastante. No próprio Jason tem isso também. Então, se você prestar atenção, você vai ver esse clichê. É engraçado que você vai falando, já vi muitos filmes com isso, assim, né? Até filme de policial mesmo, né? Que não é terror nem nada, mas quando vai investigar a cena de crime, assim, abre a geladeira, pá, uma cabeça ou parte do corpo, sei lá. Eles chamam de Women in the Refrigerator porque é um feminicídio, né? É uma morte que ela é muito mais feminicídios do que assassinatos de homens, de animais, etc. Desses tropos que não são usados mais, né? Tipo, tanto que lá ele encontra o namorado dele. Ou é verdade. A gente não sabe, não fica tão explícito. E a gente também tem, né, a apresentação de novos personagens, porque praticamente metade dos que estavam no quinto filme morreram, né? Então a gente tem a apresentação de novos personagens, que são Ethan, Quinn, Anika e Danny, o vizinho gostoso da Sam. A Sam, ela no começo do filme, ela fica meio que dando uma olhadinha pra ele e tudo. A gente percebe que eles têm uma coisinha meio que de olhar, mas depois a gente descobre que eles têm realmente um affair de verdade ali, né? Que ele acaba se tornando um dos personagens que a gente pensa, pode ser o Ghostface, porque ele é grande, ele é forte, ele conseguiria enfiar a faca rapidinho nas pessoas. Engraçado, em momento nenhum achei que ele era o Ghostface. Eu pensei um pouquinho, por conta da altura dele. E por ele ser forte, assim, porque ele poderia pegar uma pessoa, essas coisas. Isso é uma suspensão de descrença que rola muito dentro do Pânico, eu acho. Em momentos do 5, por exemplo, que a gente sabe que é a Amber que mata, o Ghostface é muito alto. E ela não é alta. É, verdade. E ela é magrela, não parece ser uma pessoa forte. Com o Dewey, por exemplo, enfiar duas facas e o Dewey é tipo um cara normal, mas barrigudo, um pouco mais corpulento. Verdade. Dá um pouco mais de trabalho pra uma pessoa mais magra, eu acho. Exatamente. Então mas é bem isso, assim, sabe? Tipo, então eu pensava que fosse ele. Claro que seria uma coisa muito óbvia, assim, por conta dele ter todo aquele corpo e tal. Mas eu pensei, vai que, né? Porque ele também é um outro personagem que às vezes não tá e tal. Eu pensei, eu acho que eles já podem deixar esse personagem meio como sendo o vizinho, o misterioso caso da Sam, por conta de, né? Vai que, né? Porque o Rich era o assassino. Vai que eles fazem de novo um outro relacionamento da Sam ser assassino lá. Então, ao longo do filme, eu fiquei pensando bastante nisso, assim, sabe? Principalmente quando ele não vai lá junto com eles pra ficar junto e tal, tudo. No final do filme eu fico assim, A própria Sam que não quer que ele vá, né? Então, daí eu pensei, tipo, vai que ele construiu toda essa vibe de agora a Sam não vai querer que eu vá e tal, que não sei o que. Não sei, cara, Pânico me faz maquinar todas as coisas, assim, malucas. No sexto filme a gente tem o retorno só da Gale e da Kirby. A Kirby, ela é um personagem do filme 4, eu não lembrava dela. Cara, eu não sei quem ela é, assim, porque eu não assisti o filme 4, então pra mim, quando eles falam sobre a questão da volta e fica aquela...
dá uma vibe de comoção mesmo quando ela aparece, né? Eu fiquei assim, gente, mas quem que é essa Kirby? Aí a gente descobre que é do filme 4. Sim, ela é a Hayden Panettiere, eu não conheço ela, pelo menos não lembro dela em outras produções. E a Courtney Cox, né, que é a Gale. Agora a Sidney não volta, né? Ficou aí off filme que ela não voltou por causa do cachê. Mas eu acho que ela não ia voltar porque ela ia morrer. Eu acho, né? Além do cachê também, né? Ela ia morrer e talvez ela não queira que a personagem dela morresse, né? Mas eles dão uma justificativa lá legal até pra ela não aparecer no filme, né? Porque ela tem família, tem 2 filhos e ela foi proteger o marido e os filhos dela em outra cidade. É verdade. E ela mora em Nova York até então, né? Sim, No 5º filme ela tá em Nova York. Então como tá tendo o ataque do Ghostface lá, né? Exatamente. Então eles até fazem uma breve despedida dela, assim, né? Uma breve justificativa do motivo pelo qual ela não tá lá e tudo. Também ela é a única personagem, além da Gale, que tá desde o primeiro filme, né? É então, verdade. Você não vai cagar em cima do personagem. Exatamente. Ela tem os motivos dela também, né? Lógico. Querendo ou não, é um trabalho, né? Se me pagar R$10 pra fazer um negócio, eu não vou também. Exatamente. Imagina, tem família, tem coisa pra certo, ela tá certíssima. fazer da vida. E esse filme aí tem morte pra caralho, não dá nem como a gente comparar, cara. Tipo, assim, porque Nova York, né, é uma cidade aberta, cidade maior, na verdade, e cara, morre gente pra caralho. E o Ghostface usa arma. Eles levaram pra esse filme os acontecimentos do que eles reclamavam no filme 5, né? Do Ghostface usa arma, não sei o que. Mas tem uma crítica que eu até tava falando pra você que eu achei, assim... Eu gostei muito do 6º filme. Eu achei ele um filme bem legal, assim, por ele quebrar as expectativas, por ele trazer pra Nova York, que é um ambiente novo. Mas eu achei que foi pouco aproveitado, Nova York. Ele poderia se passar em qualquer cidade. Né? Tipo, não teve uma influência muito grande, porque as cenas grandes são dentro da cena do metrô, que é uma cena que a gente vai comentar, que ela realmente é uma cena muito boa. Nossa, demais. E tem a cena em lojinhas, assim, tipo, em prédios, tipo, de um apartamento pro outro, que qualquer cidade de médio para grande porte você poderia fazer. Então, eu acho que poderia ter dado uma utilizada a mais na questão de ser Nova York mesmo, sabe? Eu sou uma defensora do filme, assim, né? Mas eu acho que rolou em Nova... Eu não sei como é que funcionam as pessoas em Nova York, assim, sabe? Eu não sei se elas são tipo São Paulo, que acontece alguma coisa e, sei lá, acontece alguma coisa trágica e... Não que ninguém ligue, mas as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas vão passando, tipo... a vida é muito corrida, assim, né? Sabe assim? Então, tipo, eu não posso ficar parando pra ver gente morta, parando pra ver o que tá acontecendo, porque... Assim, são muito individualistas, né? Não tem aquela coisa de cidade menor, assim. Mas talvez seja em Nova York por conta disso, sabe? Porque se qualquer coisa acontecer, meio que vai passar, sabe? Batido. Então vira uma história paralela à história deles e não vira uma história de Woodsboro, vira uma história deles. Ele tem realmente isso de ser mais um acontecimento numa cidade grande. Não sei, eu acho que foi feito um alarde muito grande tipo, no pré-filme, né? Falar assim, agora é em Nova York. E aí você fala, porra, vai ter o quê? Um Ghostface gigante? Nossa, imagina! Não, tipo assim, sei lá, né? O Nova York tá no cartaz do filme, sabe? Você fala, caralho, mano, o que vai rolar nessa porra aí, mano? Mas tem muito mais morte também, não, né? Tem, claro, tem. Isso daí Um monte foda. de graça, assim, verdade. Tipo, só pra morrer, né? Então eu acho que isso também ajuda, sabe? Porque se fosse em Woodsboro, por exemplo, não teria a cena do metrô, porque não teria metrô em Woodsboro. Mas também, eu acho que em Woodsboro ninguém iria se fantasiar no Halloween de pânico, de Ghostface, aliás. Então eu fico pensando, eu acho que acaba sendo mais fácil, porque lá, tipo, mano, deve ser uma sexta-feira alguém vestido de pânico só pra zoar, sabe assim? Então eu achei bem legal essa saída deles, assim, sabe? Porque, tipo, você pega pessoas que têm um puta trauma, coloca elas em Nova York, no dia de Halloween eles pegam o metrô. Cara, eu não ia pegar metrô em dia de Halloween se eu tivesse algum medo. Eles precisavam ir pra muito longe, cara. Então, mas eu fico pensando assim, cara, eu não... Se fosse assim... Cara, Halloween, eu fico pensando... Eu não lembro o que eles tinham que fazer. Eles tinham que ir pra outro ponto da cidade pra encontrar a Gale, porque o Ghostface estava na casa da Gale. É verdade. E justo no Halloween, né? Porque eu penso assim, cara, no Halloween eu acho que todo mundo deveria ficar junto, porque a chance de aparecer um Ghostface misturado na fantasia lá é grande, sabe? Então, eu acho que, assim, a cena do...
a gente pode falar da cena do metrô agora, né? Aham. A cena do metrô, ela tem um monte de referência, né? Tem gente vestida de Hellraiser, Pinhead, na verdade, né? Tem gente vestida de Michael Myers, tem gente vestida de Chuck, tem gente vestida de Fred Krueger. It também. Do It, tem do próprio Babadook, até que fica atrás deles na mesma posição que o Babadook Verdade, fica nas verdade. paradas. Então todos os filmes estão lá. Caralho, é muito legal porque você vai no metrô e você fica olhando todos lá, todos os personagens de filmes de terror, assim, é como bem a gente legal. viu no Tem as cinema. gêmeas do Iluminado. Sim, como a gente viu no cinema, a gente não pegou tudo. Provavelmente, a hora que esse filme sair em algum streaming aí e tal, dá pra reassistir e pausar, e você vai ver ali e tal. Mas assim, verdade. são coisas que não influenciam na trama, né? Mas é bem tem- legal, assim. Sim, sim. Mas tem muita gente vestida de Ghostface. Ghostface. Uhum. A cena foi boa, foi tensa, foi bem tensa, né? Porque eles se dividiram, eles se perderam dentro do metrô. É entendível eles se perderem, porque eles não são naturais de lá. Quando eu fui morar em São Paulo, na cidade de São Paulo, pra mim era muito complicado. Muitas vezes eu me perdi, ou tipo assim, as pessoas entravam e eu ficava pra fora e pegava outro trem, porque tipo, eu não tô acostumado, até depois que eu morei 14 anos lá na cidade de São Paulo, então depois eu me acostumei, né, lógico. Sim, verdade. Mas eles estavam ali há um ano, então é muito natural deles se perderem. Achei isso super ok, assim, né? Mas achei que a tensão dentro do metrô ficou muito claro que a gente já sabia quem era o Ghostface que ia pegar ela. Podia ter brincado mais, sabe? Sei lá, ter na festa tal, ou então, sei lá, um panfleto, alguma coisa que eles pegassem. Na festa tal, quem for vestido de Ghostface, sei lá, ganhar o concurso do melhor Ghostface. Aí teria, tipo, muitas pessoas vestidas de Ghostface dentro do trem, sabe? Aí seria uma tensão foda, porque aí você fala, caralho, quem que é? Quem que é? Quem que é? Tem vários, né? Tem um em pé, tem um sentado, tem um que tromba e tal. E aí você fica, beleza. Mas quando você vê quem é, você fala, esse ponto acabou. Porque ele vai se aproximando, assim, né? Caralho. Mas eu vi essa tensão, assim, o que me lembrou essa cena aí do metrô, lembrou Coringa, quando tá todo mundo fantasiado com aquela máscara do Coringa. Lembrou mesmo. Então ele conseguiu fugir por causa disso, porque ele também tava com a máscara, né? Todo mundo ali era um possível Coringa, assim como poderia ser todo mundo um bundão vestido de Coringa, sabe? Então pra mim ficou muito nítido que, tipo, vai acontecer alguma coisa? Vai. Quer ver uma cena que é mega tensa dentro do metrô? É uma cena que tem no Predador 2. Tem uma cena muito parecida com essa, que o Predador entra dentro do metrô e mata uma galera. Caralho. Eu acho que ele poderia ter matado uma galera. É verdade. Tipo no sapatinho mesmo, sabe? É engraçado porque, assim, essa cena, ela é meio foda, assim, porque poderia realmente ter matado uma galera, assim. Mas, ao mesmo tempo, depois que você descobre quem que é o Ghostface, faz sentido. aí você pensa assim, cara, então por isso que pegou ela. Porque é ela, sabe? Assim, a Mindy. E o Ghostface tava ali. Sem a máscara, mas é né? engraçado que em nenhum momento foi ele, porque foi outra pessoa. outra pessoa. Aí é isso, e você olha e fala, caralho, gente, porque por um momento eu pensei, mano, é o Ethan. Só ela e o Ethan que acabam entrando errado e tal, só que ela tá desconfiada muito do Ethan. E então ela não quer ficar perto dele. E toda hora ele tá olhando pra ela muito, olhando assim, sabe? Então parte de mim fica pensando, eu acho que ele deve estar prestando muita atenção nela pra ver o que tá rolando, porque apesar dela ficar desconfiando dele, ele tem que manter o contato visual com ela, porque eles precisam sair juntos. E cara, se acontecer alguma coisa, eu posso cuidar dela. Já que ela não tá querendo ficar perto de mim, eu vou ter que ficar fazendo isso. E ela ficava olhando muito pra ele. A gente não via o olhar dela pra ele, mas a gente via o olhar dele pra ela. Então a gente sabe também, porque se ela tava olhando pra ele o tempo todo, então ela também não tava tirando o olho dele, então o olhar dele. Então provavelmente, pra ele, talvez ela, se não rolasse nada disso, talvez ela também poderia ser uma Ghostface também, sabe, na cabeça dele. Tanto que eu achei que ela era. Eu achei que ela tinha se rebelado e virado. Eu não tava desconfiando do Ethan. Ele era muito bundão, assim. Eles conseguiram enganar bem. Eles conseguiram enganar tanto, porque a Queen também, que já tinha morrido, que ela já tinha morrido com o Ghostface antes. Mas a da Queen eu fiquei meio assim. Eu acreditei que ela tinha morrido. Então, pra mim, nem passou na cabeça que ela poderia ser, assim, sabe? Porque, tipo, cara, ela já morreu, entendeu? Todo mundo que morre no Pânico não é revivido, entende? Nesse filme são 3, né? Porque é o delegado de... Na verdade, ele não é delegado. Ele é só mais um policial, né? Que tá cuidando do caso. É a Queen e o Ethan. Isso. Né? Então... E às vezes, estava rolando morte e a Queen e o Ethan estavam juntos. Ou seja, não deve ser nenhum dos dois. Então, nunca tem um terceiro, sabe? Ou é um ou são 2. São 5 filmes. Aí aparece 9 pânicos lá. Aí no filme 1 são 2. No filme 2 são 2, se não me engano. Tem um filme que é 1, que eu não sei se é o 4 ou o 3 ou 4. É 2, 3, 4, 5, 6, 7...
8, 9. Aí é isso. Então aí tem 9 lá. E aí o do pai dela... da Sam, né? Tá no meio lá das roupas, assim. Pra quem não tá vendo, né? Não viu ainda. Ou, tipo, só pra lembrar, assim, né? Eles têm um salão lá com... Tipo, um museu mesmo dos filmes de terror e tudo, né? E aí, como policial, ele tem acesso a provas de crime e tudo. Então, ele conseguiu pegar tudo isso pro Rich, né? Que o Rich tinha... Meio que era o dono desse museu aí mesmo. E aí, eles conseguiram pegar as roupas também dos Ghostface. Por isso que ele tinha acesso a todas as máscaras, todas as roupas, todos os Ghostface, assim. E ele criou um arco, assim, com manequins vestidos de Ghostface, 9, assim, sabe? Aí o pai da Sam, ele tá no meio lá. Então, por isso que ele queria muito ficar com a Sam, porque meio que ele endeusava mesmo, parecia, né? Não tá nítido nisso. Mas ele tinha esse Ghostface especial, ele tava até dentro de uma redoma e tal. Assim, esse filme, ele é uma homenagem muito maior a todos os outros filmes, né? Porque tem elementos de todos os outros filmes. Tem verdade. A roupa de fulano de tal, a faca que fulano de tal morreu. Então ele é um roupa tributo... até de vítimas, né? Com sangue lá e tal. E até do Stab, né? Isso aí que a gente tá falando, a princípio é apresentado pra gente que aquilo foi um tributo, um museu criado dentro de um cinema antigo, feito pelo Jason e o namorado dele. O Wayne, o policial, ele fala isso pra elas, né? Que foi o Jason e o namorado que criaram aquilo, porque eles eram mega fãs e tudo mais. Porque no meio das investigações eles descobrem que eles mataram a professora e tudo mais. E também eles incriminam a Kirby. Ele, na verdade, né? Incrimina a Kirby, dizendo que ela é desestabilizada e tudo mais. E depois fica revelado, na verdade, que quem criou tudo aquilo foi ele, né? Coletando, comprando as provas, né, dos outros lugares, conseguindo através do poder de policial que ele tinha, junto com os filhos. Todos, que assim, isso foi o mais estranho pra mim. Como é que todos os 3 filhos do cara são psicopatas, velho? Cara, eu acho que ele criou desse jeito, né, também. Porque, tipo, eu acho que eles foram acompanhando o pai e essas coisas, né? Porque eu fico pensando, mano... e outra, ele criou o Rich meio que pra isso também, né? Porque lá dentro o Rich, ele era fã do Stab, né? De todos os filmes do Stab e fã das mortes reais também. Então, pois é. Então, tipo, o pai dele meio que alimentava isso nele, né? E outra, eu não sei se todo mundo era psicopata desse jeito, mas eu acho que... Eu não sei se a Queen e o Ethan, eles eram assim. Ela tinha um jeitão de psicopata. Não, ela tinha, mas ao mesmo tempo eu acho que nesse 6º filme, ela já conhecendo, né, a Sam e tudo, eu acho que virou mais uma revolta por conta da Sam ter matado o Rich, porque na cidade ficou rolando que a Sam matou o Rich de graça. Ela assassinou o Rich. E não que ele era o Ghostface e tudo. Então, tipo assim, cara, ela tá impune por aí e tal, andando por aí como se nada tivesse acontecido, e ela é uma assassina, entende? Mas ninguém pensa que, cara, ela tava tentando sobreviver, sabe? Assim, tipo, nada mais justo, sabe? Aí é isso. Então, meio que o pai dele, sendo policial, e os irmãos tendo essa... Eu acho que eles eram, sabe, aquela família muito unida, assim, que quando ficam revoltados, todo mundo fica revoltado junto. Então, como o pai já tinha essa índole, assim, meio que levou todo mundo junto, assim, sabe? Pra esse negócio. Porque, sei lá, fez uma lavagem cerebral nos filhos, assim, sabe? Eu acho que talvez tenha sido uma homenagem até ao massacre da Serra Elétrica, que a família inteira é uma família de psicopata, né? Só não tinha o vovô. O policial era o vovô. É verdade. Nessa cena final ali, Sam mata a Queen com um tiro na cabeça, Tara mata o Ethan, o Shed, ele se sacrifica e toma muita facada e sobrevive. No peito, no braço, na perna, em todo lugar. Dentro do metrô tem um ataque, a Mindy tomou uma facada, mano, ele enterra a faca até o cabo na barriga dela. E dá uma levantadinha também, né? E, cara, esse filme, os ataques aos protagonistas não tem impacto nenhum, velho. Nenhum, mano. Na verdade, o impacto seria errado. É a consequência do ataque. O Shed, ele toma muita facada. Tudo bem, corta, a gente não vê. Tipo assim, foi muito violento pra ele sobreviver. Porque, cara, ele toma muita facada. E ela toma uma facada que ele sobe a faca e ela corre no final do filme. Quem toma uma facada na barriga e corre? Ah, ela corre?
corre quando ela encontra eles no final do filme. Ai, ela verdade, corre. verdade. Aham, é verdade. Eu achei, tipo, mano... o E parece que não intestino passou dela tanto. furou, velho. E eu fiquei pensando, cara, não parece que passou tanto tempo assim pra ela tá bem pra correr. Mas, mano, enfim. na hora que eu vi isso... E outra, né? Eles falam que nesse filme tem o lance do Quarteto Top, né? Que o Chad fica falando toda hora. Tipo, o Quarteto Top faz o soquinho assim. E, tipo, cara, ninguém dá o soquinho. Ninguém... E, tipo, não tem uma pessoa legal pra dar um soquinho pra ele, assim, sabe? Quando ele sobrevive. E a Mindy também, na hora eu olhei pra você e falei... Ah lá, ó. Tem que ser o Quarteto Top. Mas eles fazem, né? Fazem. Mas aí no final... depois da morte dos dois filhos do policial Wayne, ele desmaia lá, eles caem, a Kirby e ele caem do alto do palco e ele desmaia e aí inverte, né? Aí a Samantha se veste de Ghostface e liga pra ele, né? Verdade. E mata ele, né? E tudo mais. Tem um discursinho, eu não sou meu pai, mas eu vou matar. Mata. Tipo um discursinho a lá Deadpool, sabe? Sim, né? verdade. E aí no final, cara, como a gente falou, né, que tinha esse altar a todos os Ghostface, ela tá vestida com a roupa do primeiro, com a roupa do pai dela, e ela tá segurando a máscara dele, e a gente acha que vai ter uma continuidade ali, ela larga a máscara. Mas a minha expectativa é que no filme 7 ela seja assassina. Né? Ou então, será ia que o fato dela ter jogado a máscara, isso é pra mostrar que, cara, agora qualquer um pode ser, eu não vou ser, não. Aí, porque assim, é como se fosse, sabe, dinheiro no chão, que uma pessoa perde e qualquer outra pessoa pode pegar e fazer o que quiser com esse dinheiro, até comprar qualquer coisa ilícita, assim. O que eles podem mostrar no próximo filme é ela deixou cair no chão e ela volta, sai correndo, pega de volta e depois... Olha, caralho! Mas isso seria engraçado. A Terra pega, já pensou? Pode ser também. Caralho, que foda. Porque agora a gente vê que Ghostface é tudo baixinho, magrinho e sem força, mas mata todo mundo, então pode ser qualquer pessoa. Uma curiosidade bem interessante, assim, sobre Pânico, né? Que é válido pra gente arrematar esse episódio. Quando ele foi criado, né, na época, o Kevin Williamson, que é o roteirista, não desses filmes, né, mas do primeiro ao quarto, menos no terceiro, pra ter essa ideia, porque naquela época, né, ele tava meio em baixa e tudo, precisando de alguma ideia mesmo pra poder criar um novo filme. Eu não lembro se ele vai visitar uns amigos, se ele vai visitar algum familiar, mas nesse dia, em especial, né, era o dia que ele realmente precisava fazer essa visita pra essa pessoa, porque ele tava de boa lá no sofá e ele viu uma notícia de jornal de um serial killer que tava rolando nos Estados Unidos, né? Que é o Danny Rowling. Que ele era um cara que ele invadia a casa das pessoas e ele matava essas pessoas, muitas delas mulheres mesmo, né? Então ele matava de uma forma muito trágica, sempre usando faca. Então ele matava violentamente mesmo, muito brutalmente mesmo, fazia esses assassinatos. E ele olhou e pensou, poxa, né? Então o filme ele não é baseado nessa história do Danny Rowling, mas esse caso, né, ele foi inspiração pro Ghostface. Se você for pensar bem, né, ele trouxe esse caso, mas ele deu aquele toque de metalinguagem do cinema pra isso, né? Porque antes dele invadir a casa, ele tá ali nas redondezas e tá falando sobre filme. Então ele quer entrar, mas o lance dele entrar vai ter que errar o filme, vai ter que fazer um joguinho. Então ele conseguiu dar esse toque interessante, assim, pra esse caso desse cara que assassinava as pessoas dentro da casa. Interessante, isso aí, né? É uma né? coisa que eu não sabia até a gente fazer a pauta do então, podcast. pois eu achei interessante da gente falar dar essa curiosidade aí, que é legal, né? E após o maior episódio de podcast do Terror Sem Medo, qual a sua nota para Pânico 5 e Pânico 6? Você vai dar uma nota só ou você quer dar uma nota para o 5 e uma nota pro 6? Seria legal se a gente fizesse cada um, né? Nota pro 5, nota pro 6. Fechou, então. Minha nota pro Pânico 5 é 4. Porque, na verdade, não é nem por conta do filme só. Pelo fato da gente ter assistido o trailer do 6, eu já fui meio que sabendo quem ia sobreviver, quem não ia sobreviver. Então não ficou tão impactante algumas cenas, por exemplo. Minha culpa. Então é isso, assim, sabe? Então eu já assisti o filme sabendo mais ou menos o que ia acontecer. Então eu fiquei assim, que nem todo filme é perfeito pra ter 5. Brincadeira, usando discurso.
Tá, o Pânico 5 eu dou nota 3. Aí o Dart Verde, e aí? Ah, é um bom filme, mas, tipo, não é excelente, nem nada. É, tipo, mais do mesmo do Pânico. Aham. Assim. A média pra esse Pânico 5 é 3,5. E Pânico 6. Ah, eu vou dar 4,2. O Pânico 6, eu já dou aí uns 4,5. Eu achei o filme bem bom, cara. Gostei bastante. Ah, eu queria ter dado mais, eu acho que o filme ruim. Agora mas já não, era. pronto, vai. Já falou, não tem como voltar atrás. Tá escrito em pedra. Então, Mentira, de acordo com a nossa... Tá escrito a faca na barriga. Olha aí, gente, tá cicatrizado aqui e nossa notinha aqui pro Pânico 6, 4,35. Porra. Muito bom, hein? E o Pânico 5 e o Pânico 6, podemos dizer que são terrores sem medo? Terror sem medo. É, né? É, terror sem medo. Só fica apreensivo, né? É, terror com apreensão. Pânico não é um filme que dá medo, né? Nenhum. Não é um filme que dá Nunca medo. tive. Ele é um filme de entretenimento. Sim. Dá um entretenimentozinho ali gostosinho pra assistir. E onde as pessoas podem ouvir mais episódios do nosso gigantesco podcast, que os outros não são tão gigantes assim. As pessoas podem ouvir no Spotify, no Anchor, que agora é Spotify for Podcasters, Amazon Music, Castbox e no Google Podcast. E agora também a gente tá no Pocket Casts, Overcasts, Radio Public. Finalmente a gente tá também no Apple Podcasts e também no Deezer. Pra quem gosta de Deezer e tal, ouve mais Deezer do que Spotify, vai lá no Deezer, pá, a gente também tá lá. E você pode continuar também encontrando a gente no seu agregador de podcast favorito, buscando por Terror Sem Medo. Isso aí. E avalie a gente em qualquer uma dessas plataformas que você ouvir a gente. Dá 5 estrelinhas ou a estrelinha que você achar que a gente merece. Mas avalie a gente lá. Comenta no Spotify, dá pra comentar agora. Todos os outros lugares do mundo aí dá pra comentar de algum jeito. Dá pra deixar uma avaliação no Apple Podcast. Lá no Deezer eu acho que também dá pra deixar. Então, onde der pra dar avaliação, pra dar comentário, dá seu comentário, dá sua avaliação. A gente começou a receber sugestões de filmes. Temos 3 sugestões pra filmes e exatamente, agora já a gente estão já na vai pauta, começar. vão ser realizados em breve. Falando em comentários e sugestões, onde as pessoas podem encontrar o nosso perfil nas redes sociais. Sim, a gente tá no Instagram, @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. Pelo nosso e-mail também, você pode mandar um e-mail pra gente, com sugestões, com críticas, com elogios e tudo mais, no terrorsemmedo13@gmail.com. E agora, com muito prazer, eu pergunto, qual é o próximo episódio do podcast? A Hora do Pesadelo. O original de 1984, o meu filme favorito de terror. Ó, se não fosse os outros 5 que o Fábio já deu aqui em alguns episódios, esse seria o único podcast que vai ser... Eu já tô prevendo a nota 5 desse podcast. Com certeza, esse já é. Ó, Wes Craven 2 vezes, ó, papá. Seguido. Tipo assim, não são filmes do Wes Craven, né? Mas é o legado. Então até o próximo Terror Sem Medo. Alô! Fábio, qual é o seu filme de terror favorito?